Bom dia, graça e paz. Bom dia para você, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual hora que você vai ter acesso a esse devocional, mas eu desejo a você toda sorte de bênçãos nesta segunda-feira, dia 19 de abril, que Deus preparou para nós, né? Uma excelente semana para você, toda sorte de bênçãos, muita saúde, muito equilíbrio, muita paz, para você e sua família, que Deus possa realizar grandes coisas na sua vida, na sua casa, trazer saúde, trazer livramentos, enfim, que a boa mão do Senhor esteja contigo, que o Senhor esteja te dando saúde, te dando força, te dando vida, te dando graça, te ajudando a vencer nessa semana, mais uma semana que estamos aí enfrentando, né, em todo o Brasil e todo mundo, essa crise, mas que Deus esteja com você, te guardando e prosperando a sua vida, todos os seus afazeres, enfim, que seja uma semana diferente para você, é o que eu desejo nesta segunda-feira, dia 19 de abril. Nós estamos já desde semana passada no estudo sobre as 12 portas de Jerusalém, está lá no capítulo 3 de Neemias, está citado lá a restauração das 12 portas. E nós já falamos de diversas portas ali, e hoje nós vamos falar sobre a porta da fonte. A porta da fonte está lá no capítulo 3 de Neemias, no versículo 15. Capítulo 3, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: E a porta da fonte reparou a Salum, e a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozer, maioral do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Então, a porta da fonte reparou a Salum, filho de Coozé, maioral do distrito de Mispá, que a edificou e a cobriu com ouro, né? E a cobriu, e também as suas fechaduras e as suas portas. Bom, são 12 portas, cada dia a gente está falando de uma, e você que não acompanhou, você pode dar uma corridinha ali no nosso canal do YouTube, se inscrever e ativar o sininho, dar um joinha. Existem, além deste estudo, outros estudos que vão edificar a sua vida, e você poderá sair dali abençoado e compartilhar com quem e evangelizar, né, compartilhando para alguém que precisa ouvir. Essa porta, a porta da fonte, que nós vamos falar aqui rapidamente, resumidamente nesse devocional, ficava ao sul de Jerusalém, perto da fonte de Siloé, onde o cego de nascença foi curado por Jesus. Está registrado lá em João, capítulo 9, versículos de 7 a 11, essa passagem da cura do cego de nascença. Foi justamente nesta fonte que ficava próximo a esta porta. A porta, ela abria acesso para a fonte das águas. Todo nome de uma porta tem um significado e tem um porquê, a localização dela, tá? Então, essa porta ficava, quando ela abria, ela dava de frente para esta fonte de Siloé. Por isso que o nome dela se chama a Porta da Fonte. Ela abria acesso a essa fonte, mais especificamente a fonte de Gion, né? A fonte de Gion significa correnteza forte. E ela era uma fonte transbordante de águas localizada em Jerusalém. Para receber as águas da fonte de Gion, que ela era a fonte principal, né? Eles construíram o tanque de Siloé. E este era um reservatório de água em Jerusalém, e essa porta dava acesso a qual chegava a esta fonte. Esse era um local muito importante para o povo, porque o povo precisava ir buscar água
para sua sobrevivência. E eles entravam por essa porta e iam até lá, então, pegar água, tá? E desta fonte alimentava as outras pequenas fontes em Jerusalém. Então era necessário, tá, ter esta fonte de uma correnteza maior, essa ponte, né, este lugar onde gerava mais água, dali era então alimentado toda a cidade, recebia água, era um reservatório imenso. É como aqui, né, como na sua cidade, existe lá o local onde ele recebe a água, trata a água e distribui para toda a cidade, né? Então, a fonte de Gion também era esse local que recebia, que tinha abundância de águas, uma correnteza muito forte, e para que o povo não fosse nesse lugar de extensa correnteza, eles distribuíam para pequenos poços, pequenas fontes no restante da cidade. Para nós, esta porta aponta para o acesso à fonte das águas vivas. Tá? Jesus disse em João, capítulo 4, versículo 14, Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Tá? Nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja só, aquele que beber essa água, né, terá uma fonte. Nós teremos uma fonte. O próprio Jesus falou: quem beber desta água que é Ele, né, representando a presença do Senhor, nós teremos em nós uma fonte. Eu, você, todo aquele que vai até a Cristo, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que teve um encontro real com Jesus, que mantém uma vida, né, com Deus, essa pessoa tem uma fonte que jorra dentro dela, uma fonte de águas vivas, uma fonte de coisas boas que emana de dentro de você, tá? Que o mundo não entende, não conhece, mas está dentro de mim, está dentro de nós, está dentro de você, e é a fonte de águas que vem do trono de Deus, que está jorrando através de mim para alcançar outras pessoas que estão sedentas, que se colocam ao meu caminho, no meu caminho. Tá? Uma fonte será gerada no nosso interior com acesso às correntezas da água do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é um dos símbolos, né, na Bíblia, que é representado como água também. Tá? Toda a nossa vida cristã depende dele. Você não consegue, o máximo que você consegue pela medicina, pela ciência, é ficar 3 dias sem água. Depois de 3 dias, o seu corpo começa a entrar no processo de desidratação, as suas células começam a se alimentar uma da outra e começa um processo de autodestruição das suas células, para que elas estão querendo sobreviver. Como elas não recebem um líquido, a água, então elas começam a se destruir, se alimentar uma da outra para tentar sobreviver. E quando não existe mais como elas fazer este processo, elas então começam a morrer. E você começa então a fase de desidratação, as doenças que chegam e que levam até a morte, ao óbito, né? Então, a água ela é de extrema importância, até porque 70% do nosso corpo é formado de água. Você não consegue, por isso a necessidade de eu repor esse líquido tão vital, tão importante. Todos os momentos é recomendado 2 litros de água por dia para que eu possa ter um organismo funcionando bem nas 24 horas. Lógico que você não vai encontrar, é difícil se encontrar alguém que segue à risca essa dieta de ingestão líquida 24 horas, 2 litros por dia. Eu conheço alguém que faz isso, mas em regra a gente, né, quase que não segue
esta observação de beber bastante líquido, de tomar bastante água, para que o seu organismo funcione bem, seus órgãos, seu coração, rins, baço, pulmão, fígado, enfim, todos os seus órgãos, intestino funcionem bem e haja uma regeneração das células. Você vai demorar a envelhecer, sua pele vai demorar a envelhecer, seus cabelos, tudo, né? A sua vitalidade vai aumentar, a sua energia. Não precisa de tomar muita vitamina nem fazer muita coisa, é só beber água. Isso é provado cientificamente. Seu organismo vai melhorar, sua disposição vai melhorar, enfim, sua voz vai melhorar, tudo vai melhorar quando a gente começa a beber bastante água. Eu tenho por hábito, ainda bem cedo, antes do café da manhã, tomar quase meio litro de água. Para quando a gente toma água em jejum, a gente ativa o bom funcionamento de todo o organismo e fica o dia inteiro com a sensação boa, evita febre, a imunidade aumenta, enfim, tudo funciona melhor quando a gente ingere bastante água. E por hábito, eu que não tomava muito líquido, por hábito, agora já tenho a minha garrafa do meu lado ali que eu passo o dia inteiro tomando, esvaziou, enche de novo, esvaziou, enche de novo. E a diferença que eu senti foi enorme com relação a todo o funcionamento do organismo. E aí você percebe, trazendo agora para o lado espiritual, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Não podemos viver sem a presença de Deus na nossa vida. É mais importante do que o ar que nós respiramos. Nós precisamos cultivar essa presença a todo momento. Nós precisamos dormir e acordar, e antes de colocar o pé para fora da cama, já falar com Deus e convidar o Espírito Santo para nos acompanhar aonde nós estivermos, o que nós formos fazer, para que o Espírito Santo nos oriente, nos conduza, nos ensine, ele venha nos iluminar, venha nos dar força para vencer aquele dia. Ele que nos gera em Cristo, efetuando uma obra de regeneração. É o Espírito Santo que faz esse processo em nós. Ele que de colocar uma nova natureza e alimentar essa natureza em Cristo que habita em nós. Ele foi nos dado como outro ajudador ou consolador, mas para que ele opere em nós tudo quanto lhe compete, precisa de nosso consentimento. Ele não vai entrar, ele não vai fazer se eu não convidar, se eu não autorizar. Eu preciso autorizar Deus a agir na minha vida. Eu preciso autorizar o Espírito Santo fazer o que lhe apraz, o que está nos seus planos, nos seus sonhos, a realizar os seus projetos em mim. Se abrirmos a porta da fonte, então poderemos gozar de toda a sua plenitude. Algumas pessoas perguntam por que aquela pessoa é mais abençoada, sente mais a presença de Deus, está mais nos cultos, mais ativa, por que fulano tem mais contato, tem mais intimidade com o Espírito Santo, é tão usado, é assim, é assim. E aí eu respondo, é porque ela disponibilizou mais, ela deu mais lugar, ela cedeu mais espaço, ela convidou mais o Espírito Santo para estar com ela. E quanto mais eu convido, mais íntimo eu fico, mais contato eu tenho com a pessoa do Espírito Santo. E ele quer isso. Ele quer se revelar para nós de uma maneira tremenda e completa. O Espírito Santo nos permite ter uma liberdade espiritual e compreensão da palavra. É ele que nos ajuda a entender tudo que está escrito na palavra de Deus. É através da plenitude do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo, entramos em uma nova dimensão de poder,
tá? Que nos equipa para as lutas que nós vamos enfrentar contra o nosso adversário, contra nós mesmos, enfim, todas as lutas que nós enfrentamos, sem a força do Espírito Santo nós não conseguimos. Tá? Também ele nos dá ousadia para testemunhar e pregar a palavra, para orar também, e nas diversas áreas da vida cristã, o Espírito Santo está ali nos ajudando, nos dando ousadia, nos dando poder, nos dando coragem, tirando a timidez, nos dando ousadia, né? Nos dando intrepidez para falar da palavra do Senhor, para pregar, para testemunhar, para evangelizar, para ganhar almas, para levar Jesus às pessoas, para orar por elas, para orar por mim mesmo. Enfim, o Espírito Santo nos leva a essa dimensão maravilhosa, nos traz entusiasmo, nos traz vigor espiritual, assim como a água nos dá vida, nos dá força, o Espírito Santo também nos dá força, nos dá dinamismo, não é aquele crente parado, apático, né, sem reproduzir, sem produzir nada. Não, o Espírito Santo em nós nos dá força para reproduzir, nos dá força, nos dá poder, nos dá graça, né, nos enche de alegria. Você vê mesmo aquela pessoa que está passando no vale da sombra da morte, como muitos estão passando, por enfermidades, ou estão perdendo seus parentes, seus amigos. O Espírito Santo, ele nos conforta e nos anima, e nos dá ânimo, nos dá graça, nos faz enxergar além da dor. É por isso que esta é a diferença daqueles que estão passando toda essa pandemia com Deus e sem Deus. Porque sem a presença do Espírito Santo, a dor se torna um sofrimento maior, um sofrimento mais insuportável. Mas com a presença do Espírito Santo, a graça que ele coloca em nós, a força que ele gera em nós, nos faz enxergar além do sofrimento, nos faz enxergar além da perda, além da morte, nos faz entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo aqui há um propósito, tudo aqui não é por um acaso, há um plano de Deus. E até na perda, até no sofrimento, Deus está nos preparando, nos ensinando e nos fazendo enxergar que com Ele é diferente. E aqui até a perda para nós é ganho, porque se eu tombar hoje, se eu falecer hoje, hoje mesmo eu estarei com Cristo eternamente. Então, o Espírito Santo, ele nos prepara, ele prepara a noiva do Cordeiro para encontrar com Cristo. Ele nos prepara para este momento. E por isso que é importantíssimo ter a presença do Espírito Santo todos os momentos na nossa vida, e ele nos dá este equilíbrio para nós atravessar esse momento difícil. E também nos dá empatia, nos dá condição de ajudar e chorar com aquele que está chorando e alegrar com aquele que chora. Só uma pessoa que não tem sentimento, que não tem nada de Cristo dentro dela, ela não consegue ter empatia. Mas quem tem o Espírito Santo, ela sente compaixão pela outra pessoa. O Espírito Santo nos dá poder na nossa alma. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Tá? Muita gente pensa que não, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Se abrirmos, ele conversa, ele sente, tá? Ele abraça, ele anda com você, ele está com você. Quando você entende que o Espírito Santo é uma pessoa, que você pode conversar, que você pode cantar, que você pode orar, você pode sentar, deitar, o que você estiver fazendo, você convidar essa pessoa para participar com você, você vai notar a diferença que vai ser o seu dia. Eu costumo levantar de manhã cedo, dar bom dia para o Espírito Santo, isso é uma experiência minha, dar bom dia para o Espírito Santo, convidá-lo para me abraçar
e caminhar comigo rumo à mesa do café. Vou lá, Espírito Santo, vamos fazer café? Espírito Santo, vamos tomar uma água? Espírito Santo, vamos sentar? Senta aqui nessa cadeira. Espírito Santo, vamos ali no mercado? Vamos comigo? Me orienta qual é o melhor preço? Me orienta o que eu tenho que comprar? Espírito Santo, me ajuda a lembrar, me ajuda a fazer as tarefas do dia, a caminhar para o trabalho, a fazer a atividade que eu tenho que desempenhar. Enfim, o Espírito Santo vai te ajudando, vai te orientando, vai te organizando. Aquilo que você quer fazer se torna leve, você rende mais, você fica mais produtivo, porque ele te dá esse dinamismo. Esse dinamismo que vem de dínamo, que a própria palavra diz, eis que eu vos dou virtude. Essa virtude é poder dinâmico, é um poder de uma dinamite, que ela vai destruindo tudo, ela vai, enfim, o poder dela é intenso, e o poder do Espírito Santo é muito maior do que o de uma dinamite, essa virtude que ele tem, e aí ela tem um poder, eles têm um poder de te ajudar a administrar todos os seus afazeres. Eu já até orientei alguma pessoa que falou que nunca dava conta do serviço de casa, se embaraçava, era casa, roupa, comida, trabalho, tudo. Falei, convide o Espírito Santo para te ajudar. Mas como? Até nessas tarefas? Sim, o Espírito Santo vai. Ele vai te ajudar a varrer casa, lavar roupa, arrumar tudo que você tem que fazer. E essa pessoa fez esse teste e depois ela me procurou e falou, olha, que diferença. Deu tempo de eu fazer todo o meu serviço, ainda deu tempo de eu ficar um pouco à toa, assim, né? Sem fazer nada, mas deu tempo de eu sentar, ainda ouvir um louvor, deu tempo de eu descansar. Como meu dia mudou quando eu convidei o Espírito Santo. Agora eu entendo essa dimensão. Falei, então tudo bem. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e a gente precisa abrir a porta para ele entrar e participar, não apenas das 2 horas de culto ali na sua igreja, mas em todos os momentos da sua vida. De segunda a segunda, você precisa abrir a porta para que o Espírito Santo venha te ajudar a vencer as tentações, os impulsos da carne, enfim, todas as áreas da sua vida. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo e ter experiência profunda com ele, experiência na oração, convidar o Espírito Santo para te ajudar, te ensinar como orar, como fazer, como adorar, convidá-lo para esse momento íntimo seu com Deus. É uma coisa tremenda, é algo maravilhoso. Quando eu dobro os joelhos, que eu estou ao lado da minha cama ali orando, buscando, ao Senhor, eu sinto a presença do Espírito Santo. Ele está ali, comigo toda hora. Eu convido ele a todo momento. Enfim, eu estou tomando banho, cantando, eu estou com o Espírito Santo. Eu sinto ele a todo momento. Dias desses eu estava ali lavando a louça, após o almoço, e eu sempre tenho o hábito de colocar um som ali, um louvor. Em todo momento eu estou cantando. Quem me conhece sabe que eu canto, até dormindo eu estou cantando, se deixar. E esse processo do Espírito Santo, ele é lindo, ele é tremendo. Eu coloco sempre algum louvor, e tudo que eu estou fazendo tem um louvor cantando ali baixinho. E eu estava cantando, lavando louça, arrumando a cozinha, enfim, ajudando a minha esposa nos afazeres domésticos. E, de repente, no meio de um daqueles louvores, eu comecei a sentir que foi esquentando, o coração foi acelerando, a alegria do Senhor foi entrando, foi tomando conta, e quando eu percebi, eu já estava chorando, glorificando ao Senhor, sentindo a presença do Espírito Santo na minha vida,
durante o dia. Já aconteceu isso dentro do mercado, já aconteceu isso no meio da rua, já aconteceu isso dentro da igreja, já aconteceu isso dentro do quarto, já aconteceu de eu acordar na madrugada cantando, louvando a Deus, sentindo a presença do Espírito Santo. É isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de nós, né? Ser, né, prioridade na nossa vida. Sim, nós precisamos deste contato com o Espírito Santo. É isso que faz a diferença na nossa vida, a presença do Espírito Santo. Você precisa ter a sua experiência com Ele, não viver das experiências dos outros. Ezequiel, quando estava do outro lado do rio, ele teve uma visão e o anjo convidava ele para entrar no rio. E ele entrou e as águas davam lá nos tornozelos. E o anjo convidou para ele entrar mais um pouco. E ele foi e as águas davam nos joelhos. E o anjo falou, vem mais um pouco. E ele foi e as águas davam na cintura. E o anjo falou, pode vir mais um pouco. E ele continuou e as águas iam até os ombros. E o anjo falou, vem mais um pouco. E quando ele foi e as águas tapavam, cobriam completamente ele. E aí ele nadou. E ele mergulhou, e ele não aparecia mais ele, mas somente as águas que estavam sobre ele. Isso é algo tremendo, algo lindo. Você pode ler essa passagem, Ezequiel, se não me engano, acho que é 47, 48. A presença simbolizando o que Deus quer fazer comigo e com você. O que o Espírito Santo, a qual dimensão que ele quer te levar. Ele não quer que você fique no raso, somente no tornozelo. Ele quer que você nade, você venha ficar debaixo, né, completamente tapado, coberto pela presença do Espírito Santo. E as pessoas que olharem não vão enxergar você, vão enxergar a presença do Espírito Santo na sua vida. Vão enxergar Deus completamente dominando a sua natureza, a sua vida. Você precisa ter essa experiência profunda com o Espírito Santo. As pessoas vão chegar para você em busca, com sede de alguma coisa, querendo beber da água que você bebeu. E você precisa ter abundante essa reserva de água, essa reserva do Espírito Santo na sua vida para você ministrar para essas pessoas que estão no seu caminho. O Espírito Santo, ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas. A palavra de Deus, Romanos 8, 26 e 27, diz assim, que do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. A figura aqui é de alguém que está a figura de alguém que está na outra extremidade. Quando eu começo a orar, eu não sei o que está no coração de Deus, mas o Espírito de Deus sabe, o Espírito Santo sabe. E ele então vem em meu socorro e segura a oração lá do outro lado e leva para Deus. Ele interpreta para Deus a minha oração e coloca a minha oração para que venha alinhar essa oração à vontade de Deus. E aí a oração ela é respondida. Deus vai responder a minha oração de acordo com a interpretação que o Espírito Santo passa para ele com relação à minha oração. Então, a minha oração ela vai ser respondida nesse sentido. Um exemplo aqui. Se eu peço algo material, uma riqueza, e eu não estou preparado para receber essa riqueza neste momento, porque se eu receber essa riqueza agora, pode ser que talvez eu venha me envaidecer, me orgulhar, ficar empinado e esquecer de buscar ao Senhor, esquecer de dar glória ao Senhor, esquecer de honrar a Deus com as minhas riquezas. E aí
eu peço algo que vai tirar a minha vida, que vai tirar a presença de Deus de mim, o Espírito Santo vai interpretar isso. Ele conhece a minha pessoa, sabe da tendência de eu ir para a vaidade pessoal, para o egoísmo e até para esquecer Deus. Então ele interpreta essa oração. Deus, ele quer riquezas, mas ele não está preparado no momento para isso. Tá? O problema não é ter a riqueza. Nós vamos trabalhar no coração dele, preparar o coração dele primeiro para ele receber esta bênção. Receber é isso que ele está pedindo. Então, entre a oração e a resposta da oração, há um processo de preparo para receber essa vitória, receber essa bênção. Então existem vários outros exemplos aí com relação à oração e à resposta e ao processo, como o Espírito Santo faz nessa interpretação da oração. Tá? Então, ele sabe o que é melhor para mim e para você. E muitas vezes a minha oração não será respondida, até porque Deus conhece o meu e o seu coração. E algumas vezes ela vai ser respondida de acordo com aquilo que Deus quer, que você não quer. E outras vezes ela vai ser respondida conforme você pediu, porque essa oração foi feita dentro do contexto da palavra, dentro da vontade de Deus. Então, se eu fosse falar aqui sobre oração, seria outro estudo aqui, não é isso que eu tô, não é esta a proposta. Nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo e como ele nos auxilia. Por isso que eu costumo orar, e quando eu vou orar, eu convido o Espírito Santo para me ajudar a orar, para me orientar a orar, para me ensinar a orar, porque até isso a própria Bíblia diz que nós não sabemos como pedir. Então eu preciso da ajuda do Espírito Santo para pedir de acordo com a vontade de Deus. E isso tem surtido muito efeito. Eu tenho experiências muito fortes na oração, e se eu fosse contar aqui as diversas experiências com o Espírito Santo na oração, nós tomaríamos muito tempo, mas que fica uma dica para você. Convide o Espírito Santo na hora que você for orar, para ele te ajudar a orar, te ensinar a orar e a colocar a palavra certa na sua boca para orar. Convide ele para participar desse momento. Você vai ver que a sua oração vai mudar. O jeito de você pedir vai mudar. O jeito de você adorar vai mudar. Convida ele para ler a palavra com você. Antes de você ler a Bíblia, peça: Espírito Santo, me ajuda a entender, me ajuda a ler, me orienta qual é o livro, o capítulo, o versículo que você quer falar comigo nessa manhã, neste dia, nessa noite. Ele vai te levar, ele vai trazer no seu coração qual é o texto da palavra que ele quer ministrar para você. Restaure esse acesso à fonte. Dê cada vez mais abertura para que o Espírito Santo flua na sua vida. Você terá poder para vencer, poder para testemunhar, poder para adorar, poder para servir. Sua vida será transformada e você vai ter acesso aos recursos da graça que estão à sua disposição. Nesta fonte, como aconteceu lá, como eu disse em João, aconteceu a cura do cego de nascença. Tá? Nesta fonte, toda a cegueira espiritual é removida. Você começa a ter uma visão espiritual mais ampla, mais alongada. Você começa a enxergar o mundo espiritual de uma forma mais intensa. Você começa a ter visões de Deus. Na fonte do Espírito Santo, jorra agora em você, os dons espirituais vêm, a força, os talentos que Deus colocou em você, eles agora são aflorados, são trabalhados, porque o Espírito Santo te dá poder, te dá graça, te capacita para você desempenhar
aquilo que Deus colocou na sua vida, a desenvolver os talentos que você tem, os dons naturais, seja de cantar, seja de falar, seja de visitar, seja algum outro dom, algum talento que você tem, até mesmo aquelas pessoas que têm um dom da culinária, né? Que gostam, o talento, melhor dizendo, né? De cozinhar, a aptidão de fazer alguma coisa. Olha, uma vez eu fui numa igreja, fui convidado para ministrar em uma igreja, e quando eu cheguei nessa igreja, eu encontrei uma senhora, a zeladora da igreja. Eu fui visitar durante a tarde com o pastor para conhecer a igreja, e quando eu cheguei estava essa zeladora limpando, né, os corredores da igreja, entre os bancos, e ao me deparar com aquela cena, ela estava cantando bem alto, né? Dava para ouvir lá na porta, quando chegamos, aquela senhora cantando e adorando ao Senhor dentro do templo, na hora que fazia o seu serviço ali, zelando a casa do Senhor. E isso me impactou muito, porque ela cantava com muita alegria, ela adorava com muita intensidade, com a vassoura na mão, com o rodo na mão, com o pano, torcendo o pano, e a intensidade da sua adoração me tocou, me impactou. E eu cheguei, cumprimentei aquela irmã, e o pastor pediu licença para atender uma pessoa, e eu fiquei conversando. Isso foi algo permitido por Deus para eu ter essa experiência que eu estou contando para vocês. E quando eu cheguei, ela falou comigo: oi, pastor, eu estou aqui fazendo esse serviço desde que aceitei a Jesus. Eu tenho 30 anos que sirvo ao Senhor, e fazem 30 anos que eu zelo da casa do Senhor. Eu já aposentei, mas eu continuo fazendo esse serviço que eu propus desde que eu aceitei a Jesus. Eu me propus a servir a Ele desta forma, né? Adorando Ele, cuidando do templo, cuidando das coisas do Senhor. Eu troco as toalhas, eu levo para casa para lavar as toalhas, eu cuido dos banheiros, eu passo pano em todos os móveis, eu cuido de tudo, enfim. O pastor já tentou colocar pessoas para me ajudar, porque já estou avançada em idade, mas eu não quis, eu prefiro fazer sozinha. E olha, várias vezes quando eu estou aqui no templo, eu vejo quando chega o Senhor aqui dentro do templo, eu vejo quando Ele chega e me abraça, eu vejo quando Ele chega e manda eu parar com a vassoura um pouco e sentar ali. Eu canto com Ele, eu oro, eu falo com Ele. Aqui nesse período, nesses 30 anos que eu estou aqui, zelando da casa do Senhor, Ele prometeu a salvação do meu esposo, e Ele salvou meu esposo. Ele prometeu a salvação dos meus filhos, e Ele salvou toda a minha família. Ele me prometeu dar a minha casa, e hoje eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha aposentadoria. Nesses 30 anos, Jesus me curou do câncer, Jesus curou a minha família, Jesus curou o meu esposo. E ela foi contando as experiências. Tudo isso, pastor, eu ganhei, não foi durante os cultos, não. Foi quando eu estava fazendo a faxina na casa do Senhor, e quando eu olhava, o Senhor se apresentava para mim e dizia que aquele dia Ele estava me dando a vitória. Então, por que eu vou deixar de adorar o Senhor fazendo aquilo que eu mais amo, que é limpar a casa do Senhor, que é zelar na casa do Senhor? Eu quero partir assim, fazendo aquilo que Deus me chamou. Eu me vejo, eu me realizo no corpo fazendo assim, dessa forma. Isso me impactou tanto, irmãos, porque eu vejo tanta gente brigando por uma oportunidade num altar para adorar, para pregar, pregadores que saem de dentro da igreja querendo oportunidade para pregar aqui, pregar ali, querendo agenda aqui, querendo agenda ali, enfim, se debatendo, se digladiando, né, como diz, né, querendo estar na posição, querendo se destacado em uma coisa.
querendo, né, ter fama, querendo estar, né, com seu nome ali no cartaz, pregando aqui, pregando ali, quando eu percebi a humildade daquela serva de Deus, cheia do Espírito Santo, né, anônima, né, anônima aos meus olhos, mas no céu ela era muito mais famosa do que eu. E eu fiquei intrigado, me impactou, me trouxe uma grande lição de que nós podemos, com o Espírito Santo, desempenhar, seja onde você estiver, varrendo a sua casa, dentro do seu comércio, aonde você trabalha, seja onde estiver, dentro da igreja, ao lado do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, se você estiver cheio do Espírito Santo, algo diferente vai acontecer na sua vida. Para encerrar nosso devocional, eu conheci também uma senhora, eu convivi com ela, e ela durante toda a sua vida também foi cozinheira na cozinha da igreja, e a paixão dela era cozinhar. E ela falava comigo: meu filho, eu quero dar a minha vida fazendo isso. O Espírito Santo me usa dessa forma. E eu falei com o Senhor que o dia que eu partir, eu quero partir na presença de Deus. Eu quero estar na presença de Deus. E foi num culto de Santa Ceia. Toda a igreja estava de joelhos dobrados. E a igreja depois começou a cantar. E havia um ambiente celestial dentro da igreja. Havia uma glória tremenda dentro da igreja. Havia um poder, algo diferente, né, estava tomando conta daquele ambiente, naquele culto de ceia. E durante os louvores, a igreja já tinha se levantado, a igreja já estava sentada, cantando, adorando ao Senhor, sentindo a graça de Deus. E o pastor ficou intrigado porque aquela irmã não levantou do joelho, ela permaneceu ajoelhada. Ele deixou porque ele sabia que todos os dias antes de ir para a cozinha, ela tinha o hábito de dobrar os seus joelhos e no mínimo 1 hora ela ficava ajoelhada ali diante do altar do Senhor, orando e adorando, falando em mistérios com Deus, chorando na presença de Deus. Durante toda a vida, ela também teve vitória na sua família, no seu lar, no seu esposo, nos seus filhos. Deus deu a ela muitas vitórias. Eu a conheci pessoalmente. E passou-se quase um tempo, mais de 1 hora, e o pastor então viu que aquela irmã não se levantava de joelhos, já estava quase na hora da pregação da palavra, e ele então pediu para que um dos obreiros fosse até aquela irmã e tocasse para saber o que tinha acontecido. E para surpresa de todos, durante o período de adoração, de oração, o Senhor veio buscar aquela irmã. Ela partiu para a glória ajoelhada no altar, conforme todos os dias da sua vida ela fazia e conforme aquilo que ela pediu, que queria partir na presença do Senhor, ela teve então essa morte maravilhosa, essa partida gloriosa para estar com o Senhor, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer com isso para nós terminarmos? Se você convidar o Espírito Santo para participar de cada momento da sua vida, da sua história, você vai perceber que de dentro de você vai mudar as coisas, dentro de você vai melhorar as coisas, ao redor de você vai melhorar as coisas, tudo vai se transformar quando você deixar o Espírito Santo entrar na sua vida e guiar, e te orientar, e dominar a sua história. Você vai ter experiências profundas com Deus através do Espírito Santo. Eu tenho prova disto. Eu sou uma pessoa que, graças ao bom Deus, pela sua misericórdia, eu tenho convidado todos os momentos o Espírito Santo para participar de cada segundo. Eu não deixo um segundo, um milésimo sequer sem convidar esse poder, essa pessoa para estar comigo.
de quantas coisas Deus tem feito na minha vida, na minha casa, no meu ministério. É só convidar o Espírito Santo que ele vai te acompanhar e vai te dar força para vencer nesses dias difíceis. Que a graça do Senhor seja com você. Que a força de Deus esteja contigo neste dia e nesta semana. Nada mais nada mais justo e nada parece que não, mas no início de semana como hoje, aproveite para convidar o Espírito Santo para ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e assim também todas as manhãs. Lembre, quando você abrir os olhos, lembre que se não fosse o Espírito Santo habitando em você, se não fosse a presença de Deus, você não teria capacidade de abrir os seus olhos e respirar fundo e colocar os pés para fora da cama e caminhar o seu dia em seus afazeres. Somente com a força do Espírito Santo nós conseguimos e conseguiremos vencer os nossos dias difíceis de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz do Senhor. Você e toda a sua casa seja alcançado pelas bênçãos e as vitórias de Deus nesse dia e nessa semana. E lembre, com a presença dele, o nosso amigo e companheiro, chama ele todo dia. Ele é meu amigo, ele é meu companheiro, ele é o que me ajuda, ele é aquela pessoa que está comigo todos os momentos, o meu grande amigo Espírito Santo. Fica com ele nesse dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.